E aí, boa noite. Quem for entrando aí, deixa o coraçãozinho, um like. Também me informe se está me ouvindo bem, se está tudo certo. Vão dizendo aí, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre UX. Vou falar sobre UX Research com o Gabriel. Então, aproveitem esse momento inicial aí, vocês vão me dar o feedback. E se vocês tiverem perguntas sobre o tema, sobre o UX, sobre Research, sobre o Gabriel, sobre mim, sobre a vida, deixem aí no card, tá? Utilizem um card para perguntar, porque quando eu começar a live, quando eu chamar ele aqui, eu vou ocultar aqui os comentários, mas eu tenho como pegar depois, tá bom? Tá tudo certo aí? A Mara aqui mandou joinha, então acho que tá tudo certo. Thiago aqui mandou, patrão aí. Cadê? Valeu pela presença aí. Vamos lá então. Deixa eu ver aqui se tá tudo certo. Então vocês estão me ouvindo, né? Beleza. Deixa eu colocar o meu pequeno fonezinho. E lembrar também que eu vou desativar os comentários um pouquinho, mas depois eu ativo mais ali no final e aí vocês podem mandar mensagens, perguntas, tá bom? Deixa eu ver aqui para eu chamar ele aqui. Ver se tá tudo certo aqui. Tem trocentos Gabriéis aqui na minha lista. YouTube. Hoje tem live aqui. E tá? aí? Então, fiquem atentos aí. Opa, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Tudo bem, David? Tudo bom? Deixa eu ajeitar a cadeira aqui que eu sempre esqueço, que eu fico deixando ela no modo papai, vovô, sei lá, que fica balançando assim. Aí pra fazer live eu tenho que deixar ela estática aqui, certinha. Cara, deixa eu desativar aqui os comentários da galera aqui. Então, pessoal, é isso. A gente vai conversando aqui. Depois vocês podem mandar perguntas. Aí no final eu abro aqui pra gente trocar uma ideia. Deixa eu ocultar aqui. Cadê? Porque senão fica muito na sua cara. Aí o pessoal tem que te ver, pô. Desconcentra, Aí. né? Tem dificuldade de É, concentrar, assim, quando tem comentários assim passando. David, obrigado aí cara, pelo convite, né? Tô super feliz aí de poder estar conversando com você hoje. show. Se apresenta aí pro pessoal. Fala o que você faz, de onde você vem. Por Beleza. que você não virou médico? Por que você não virou advogado? Essa história é longa. Então, cara, desde adolescente, assim, eu sempre fui muito criativo, né? Eu gostava de observar, as coisas ao meu redor. Eu era daqueles que ia no supermercado e ficava olhando para as embalagens de produtos, sabe? E Sim. eu sabia que eu sempre queria. Eu não queria uma coisa que fosse muito tradicional, né? Tipo medicina, né? Ou direito. Mas eu ainda não sabia exatamente o que eu queria. Eu sei que era alguma coisa relacionada à área criativa, né? E aí, a conexão tá boa? Tá dando para ouvir? Eu tô te ouvindo Tá dando umas certinho. travadas aqui de vez em quando. Tá, beleza. Pra você tá ruim? E aí. Não, acho que agora voltou. Tá com um delayzinho, mas tá dando para ouvir. Vou seguir aqui então. Ah, Qualquer coisa você me interrompe se estiver ruim. E beleza. aí ao longo do tempo, eu descobri que existia uma área de estudo, né, chamada desenho industrial, ou design, né, enfim. Na Sim. época eu conheci pelo nome de desenho industrial. E aí eu vi que, na verdade, tinha relação, né, com você projetar coisas, pensando no uso das pessoas, né, pensar em embalagens, pensar no carro. E aí fez muito sentido para mim aquilo, né? Então eu resolvi fazer design. Então eu sou formado, né, em desenho industrial, em design de produto, né? Eu estudei na Show. faculdade design de produtos físicos, né? Então projetar cadeiras, projetar carro não, né? Porque a gente não tem uma área sobre carros aqui, mas Sim. tudo que Sim. é físico, né? E aí, Aí só uma pergunta. Quantos aham, anos você tem, cara? Que esse desenho industrial o pessoal não utiliza mais, não. é, Foi quando isso daí? eu tenho 26 anos, eu não sou tão velho assim, não, mas o nome já ficou Ah, antigo, então, né? pô, me enganou. É.
É, Que o pessoal antigamente utilizava bastante desenho industrial, hoje em dia não utiliza mais, né? É é difícil você ver verdade. na faculdade. Eu nem sei se eles mantiveram esse nome ou se eles mudaram. Eu costumo chamar de design de produto, né? Eu acho que é mais fácil de entender também. Sim, Porque teve uma sim. questão de tradução, né? Eu acho que eles tentaram traduzir do inglês quando trouxe aqui para o Brasil e ficou com esse nome, né? De desenho industrial. E às vezes as pessoas pensam que é um curso de desenho, né? E na verdade não é isso, né? De projeto, você projetar coisas, né? Sim. Mas aí você pode continuar, eu te interrompi aí, desculpa. Não, imagina. Aí, quando eu tava na faculdade, assim, eu tinha aquele sonho de garoto, né, de estar muito relacionado com carro, né? Eu queria projetar carro. E aí eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. Eu fui para os Estados Unidos estudar. Fiquei um ano lá fazendo design de produto também. Nessa época eu ainda não tinha ouvido falar em UX, né, o X, não sabia o que que era. E depois que eu voltei para o Brasil, tiveram alguns amigos meus do meu curso que também foram lá para fora, né? Foram para outras faculdades, estudaram outras coisas. E aí, quando a gente voltou, a gente trocou experiências, né? Contou como é que foi o nosso ano lá no intercâmbio. E através deles eu descobri a área de UX e a área de design de serviços, né? Que alguns amigos tiveram a oportunidade de estudar isso lá fora. E aí, quando eles me explicaram, né, o que que era, né, que a gente estudava, né, sobre o comportamento humano, né, sobre qual é a necessidade das pessoas, né, fazia pesquisa para conseguir entender qual era a necessidade delas e aí então projetar essas coisas, né, essas experiências, para mim fez todo sentido, né, porque eu já queria fazer isso, mas eu não sabia exatamente que existia essa área. Então, quando eles Sim. falaram isso para mim, deu aquele estalo, sabe? Falei, cara, é isso que eu quero. E aí foi indo, né? Fui buscando cursos na área, né, para poder conseguir uma vaga de estágio. E foi até assim que eu consegui chegar aqui na Globo, né? Eu entrei como estagiário aqui na Globo. E então você só trabalhou na Globo como UX, né? Já começou já direto. Eu fiz um estágio antes, na área de design de produto mesmo, em uma empresa aqui do Rio de Janeiro chamada Zerezes. É uma marca de óculos de madeira, de acetato também, bem legal. E aí depois, eu estava nesse estágio ainda e querendo estudar mais sobre UX, né? E aí surgiu a vaga de UX aqui na Globo. Foi na época que eu encontrei um curso de Design Research, na época também, né? Que era focado, não tinha nem o nome de UX Research, né? Era Design Research mesmo. Que era um curso falando sobre Uhum. pesquisa na área de design, né? Você entender as pessoas para poder projetar experiências para elas. E acho que esse curso me deu muito conhecimento, assim, para eu poder entrar nesse estágio. Que aí eu já entrei no estágio como pesquisador mesmo. Entendi. Aí falar em curso, você falou que fez intercâmbio, né? Você Uhum. estudou design de produto lá nos Estados Unidos. Isso daí você acha que foi muito mais importante do que você fez aqui no Brasil, a faculdade ou não? Eu acho que a faculdade, em alguns pontos sim, em outros não. Hum. Uma coisa muito legal é que no curso de intercâmbio que eu fiz lá, eles dão muito valor para o craft, né? Para a habilidade mesmo do Sim, designer de mostrar o pensamento dele, né? Então, na época que eu fui, eu já tinha acho que uns 3 anos de faculdade aqui, talvez. E eu não era muito bom de desenho, né? Eu sabia projetar as coisas, mas eu era ruim em mostrar a minha ideia, né? Tirar da cabeça para o papel. E isso foi uma coisa que eu consegui melhorar muito lá, né? Porque a gente tinha curso de desenho bastante intensivo, assim, né? entendi. E aprendia técnicas também, né? De perspectiva, com um ponto de fuga, com 2 pontos de fuga. Então isso me deu uma base Sim. muito boa para eu conseguir me expressar, né? De forma visual. Teve uma outra coisa também, eu acho que mais relacionado Hum. a soft skill. Quando eu estava na faculdade aqui no Brasil, eu não. Eu acho que eu não tinha assim tanto. Não é interesse, mas eu acho que eu não estudava tanto quanto eu deveria, sabe? É uma questão de maturidade Sim, também, né? sim. A gente vai criando isso conforme a gente vai crescendo, né? Só que foi um choque grande para mim, porque quando eu cheguei lá, eu vi pessoas muito dedicadas. E não só os americanos, mas indianos, chineses.
principalmente os indianos. Eu via que eram pessoas muito dedicadas, sabe? Eles estudavam bastante e mostravam que eles eram bons. E aquilo me tocou muito, assim, tipo, caramba, o que que eu tô fazendo, né? Por que que eu não tô fazendo isso que eles estão? E aí isso me despertou um pouquinho, sabe? De, tipo, começar a pensar em estudar mais. Então foram essas duas coisas, né? Tanto o craft, né, quanto o soft skill também. Pô, muito bom. E aí, você falou sobre design de serviço e tal, você aprendeu, mas essa parte de pesquisa aí, como que você começou a adentrar mesmo assim em questão do seu trabalho, assim, do seu dia a Uhum. dia? Tipo, você falou que já entrou no estágio como pesquisador, mas tipo, você sair do design industrial, pensa assim, para UX Research, apesar de ter pesquisa, né, apesar de ter metodologia na criação do produto físico mesmo, Uhum. deve ser um pouquinho diferente, né? Como que foi isso? Tá. Tem uma diferença, assim, a pesquisa, ela faz parte do processo de design, né? Ela tá ali. Então, assim, quando eu fazia os meus projetos de design na faculdade, a gente tinha pesquisa, né? Eu precisava pesquisar para entender o Sim. problema que eu estava tentando resolver para criar ali, no caso, um objeto, né? Ou, enfim, algum sistema. Mas não é um conhecimento especializado, né, sobre como fazer essa pesquisa. E até depois que eu fiz esse curso, né, que eu tive um pouco mais de contato ali com a pesquisa, eu comecei a perceber que tinha muita coisa que eu fazia errado, né, ou que eu deixava de fazer que era muito importante. Por exemplo, era super normal, tanto eu quanto as pessoas da minha sala também, a gente já começar um projeto pensando na ideia, né, no que a gente queria fazer. E Sim. aí, quando eu entrei na área de pesquisa, eu percebi que isso é super enviesado, né? Por que que eu já estou pensando numa ideia se eu ainda não investiguei o problema, né? Ainda não sei quem é o meu Sim. consumidor, né? Então, isso mudou muito, assim, o meu mindset de design, né? Eu entendi que eu precisava pesquisar antes, né? Entender o que que as pessoas precisavam, com o que que elas já estavam acostumadas a utilizar, para aí sim pensar nas ideias e depois testar essas ideias para ver se fazia sentido para as pessoas, né? Mas aí eu entrei como estagiário aqui na Globo em uma equipe de pesquisa mesmo. Então, a equipe que a gente tinha aqui, ela era especializada em pesquisa qualitativa. E aí aqui no Grupo Globo a gente tem vários serviços digitais, né? Tem o G1, né, que é o Sim. portal de notícia, tem o Globo Esporte, tem o G-Show, Premiere, Cartola, é, Globoplay. Não sei se eu estou esquecendo de algum, mas são vários. E aí essa nossa O que eu equipe, uso é mais o Cartola. você joga VG1. Cartola? Boa. Jogo. E aí essa nossa equipe, ela ficava responsável por ajudar os designers desses produtos, né, a realizar as próprias pesquisas deles, né? Então, o designer do Cartola, por exemplo, ele precisa solucionar um problema lá de negócio, né, e do produto também. E aí ele Sim. procurava a gente e falava, ó, a gente está com esse problema aqui, a gente precisa entender mais sobre o consumidor em relação a esse aspecto aqui. O que que eu faço? E aí a gente dava esse suporte, né? Explicava qual método que a gente ia usar, se realmente era uma pesquisa qualitativa. Mas, Pode falar. mas é uma área de UX e dentro lá da área de UX tem a segmentação de UX Research ou vocês não se classificam assim lá? É Isso. tudo UX Designer. Não, a gente tem uma área de UX aqui. Hoje em dia está com acho que 90 pessoas, talvez. E aí dentro dessa área a gente tem um time de UX Research. Que hoje nós somos Sim. 13, se eu não me engano. Entrou mais gente agora, eu perdi a conta. Acho que somos 13. E aí, E não pode falar. tá. E aí, os designers eles buscavam a gente, né, para entender como é que eles podiam pesquisar mais sobre esse problema. E aí a gente indicava qual método que ele ia usar, né? Se a pesquisa ia ser qualitativa ou se ia ser quantitativa, né? Que tem essas diferenças. Sim. E é basicamente isso. Indicava a amostra que ia precisar chamar, né? Quais pessoas, qual a quantidade de pessoas. E é mais ou menos por aí. É,
no caso de vocês aí, eu imagino que deve ser uma baita pesquisa, né? Porque é um público muito grande, cara. Por isso tem que ter uma equipe grande, assim, para lidar com esse tamanho, com esse montante de informações que vocês têm que colher, né? Pra caramba. Não, assim, o designer ele tem o próprio backlog dele, né? Tem muita coisa que o designer precisa fazer. Então, o tempo que ele tem, no máximo, dá para ele testar as funcionalidades que ele está criando, né? Só que a pesquisa não é só testar funcionalidade, né? Não é só testar a tela. A gente precisa também buscar mais conhecimento sobre o consumidor, né? Tem questões mais Sim. de estrutura do produto, né? Por exemplo, persona, que muita gente conhece, né? A gente precisa saber quem é o público do G1, quem é o público do Globo Esporte, né? E esse tipo de coisa, o designer, ele possivelmente não sei em outras empresas, né? Se em empresas menores é diferente, mas normalmente o designer ele não tem tanto tempo para investir em pesquisas mais aprofundadas, né? Mais Aí, longas. aí você está falando do designer, o designer de interface, o designer visual, que vai colocar lá, vai fazer as telas, no caso aí, você está falando. Isso. Aqui na Globo, eles são UX designers, né? Tem uns que têm especialidade mais visual, outros mais em arquitetura da informação, mas em geral eles fazem as duas coisas, né? Tanto, tanto a parte visual quanto a parte lógica, né, do sistema. Sim. Ah, mas aí, tipo, se você tivesse que pegar um projeto agora, tipo, e o que que ou sei lá, a base, assim, o que que o X-Research ele vai fazer? E quais Tá. são as tarefas, os passo a passos aí que o cara faria? Que você Beleza. faria, né? No caso. Aham. A primeira coisa, e eu acho que a mais importante de todas, é realmente a gente bater um papo para eu entender que problema é esse que você está tentando resolver. Porque, assim, é até muito comum isso acontecer quando você está imerso ali no produto e está ouvindo o dia inteiro sobre esse problema, né? E são muitos assuntos diferentes. Às vezes você acaba se perdendo, né, nessa maré de informações, né? Muita coisa. Então, às vezes é difícil de você estruturar na sua cabeça que problema é esse que você está tentando resolver. Isso é muito comum de acontecer quando a gente vai conversar e vai estruturar o briefing da pesquisa, né? Esse é o primeiro passo, criar esse briefing. Qual é o problema que a gente precisa resolver? Quais são as dúvidas que o time tem, né? O que eles acreditam o que eles têm de hipótese, né? Por exemplo, eu estou fazendo um projeto aqui Sim. de interface, o que ele acredita que pode dar certo de se criar, né? Então é mais ou menos por aí. E aí a gente estrutura isso, né? Vê se tem dados que possam apoiar a gente nesse processo, né? Tanto dados quantitativos quanto dados qualitativos, né? Vamos buscar por pesquisas que de repente já foram feitas sobre isso, tanto no mercado quanto nós mesmos, né? Será que um ano atrás a gente fez uma pesquisa sobre esse assunto? Então vamos ver o que que a gente aprendeu e aí isso vai servir de base para a gente estruturar essa nova pesquisa, né? Aí, depois que a gente constrói esse briefing, a gente faz o recrutamento, né? Aí são algumas coisas em paralelo, né? Primeiro eu vou definir a amostra dessa pesquisa, né? Então eu vou entender que pessoas que eu preciso chamar. Então, se eu estou fazendo um projeto para o Globoplay, por exemplo, eu preciso chamar usuários gratuitos ou preciso chamar assinantes? E eles precisam ter algum comportamento específico para esse projeto? Precisa ser uma pessoa que assiste novela, por exemplo? Ou tem que ser uma pessoa que assiste desenhos infantis? Então, tudo isso a gente tem que definir muito Sim. bem, porque está relacionado lá com o problema que a gente tem que investigar, né? Que a gente definiu no briefing. Então, definiu essa amostra, a gente precisa definir também que metodologia que a gente vai usar, né? No caso, eu inverti aqui, tá? A gente vai definir a metodologia, no caso, qualitativa ou quantitativa antes, tá? Se eu escolher a qualitativa, aí eu vou definir essa amostra que foi que eu falei. Se for quantitativa, eu também vou precisar entender algumas coisas, né? Como para que pessoas também que eu vou mandar um questionário, por exemplo, por onde que eu vou mandar esse questionário, né? Se vai ser por e-mail, se vai ser no próprio Mas produto. pode ser as duas também, pode ser quantitativa e qualitativa também, né? Hum, Pode ser também. E aí tudo isso vai depender Ah, do problema que a gente esteja tentando descobrir, né? Talvez se a gente já tenha dados quantitativos, a gente não precise fazer essa etapa agora, porque a gente já tem esse conhecimento. Então a gente vai para a qualitativa.
Se eu estou querendo construir uma persona, por exemplo, eu vou buscar por dados quantitativos que vão conseguir me dar maior embasamento ali sobre toda a minha base de usuários, né? E definir melhor qual é o comportamento dessas pessoas e depois eu vou investigar de forma qualitativa. Pode acontecer o contrário também, não está errado. Em alguns casos, você também faz a persona de uma forma primeiro qualitativa, depois quantitativa. Isso varia na pesquisa, eu diria assim que não tem muito uma receita de bolo, né? Talvez para quem esteja começando seja um pouco difícil por conta disso, mas a gente sempre vai estar tendo que olhar de forma muito minuciosa, né, para o problema que a gente está querendo investigar e entender quais etapas que fazem mais sentido, né, da gente escolher. Se, por exemplo, preciso responder essa pergunta aqui. Mas para eu chegar nessa resposta, quais etapas que eu preciso percorrer, né? Eu preciso entender o comportamento das pessoas e depois de entender esse comportamento, o que que eu preciso saber? Preciso saber o que que as pessoas necessitam ou em que momento da vida que elas vão precisar do meu serviço. Então isso varia bastante, né? Show. Aí, continuando aquele processo lá, né? Depois que a gente definiu tudo isso, Sim, a gente precisa fazer o recrutamento, né? Então precisa convidar essas pessoas aí para a pesquisa. Se for uma pesquisa qualitativa, né? Vai ser um bate-papo, assim, né? Um teste, vai ser presencial, ou remoto. Então a gente vai ter que ligar para essas pessoas ou contactar de alguma forma. Aqui na Globo a gente tem uma empresa terceira que faz esse processo para a sim, gente. E aí, como é que ela faz isso, né? A gente constrói o que a gente chama de screener, que nada mais é do que um documento, é como se fosse um questionáriozinho. E aí, a empresa de recrutamento vai ligar para a pessoa e vai perguntar para ela essas perguntas que a gente selecionou. Então, por exemplo, David, você é usuário do Globoplay? A sua conta é gratuita ou é assinante? E através dessas sim. perguntas, você vai sendo filtrado para, no final, chegar no perfil que a gente está buscando, né? Então, se você passar por todas as perguntas, você está qualificado para participar da pesquisa. E aí a empresa fala, então, você está qualificado, vai participar, e aí marca o dia e horário com ela, e depois disso a Mas, gente parte para a parte da entrevista. então, mas as pessoas vão de forma gratuita assim? Rola um dinheiro? Rola alguma coisa em troca? A gente rola assim, a pessoa tem uma bonificação por participar, até porque assim, a gente entende que a pessoa também está prestando um favor para a gente, né? Ela está disponibilizando ali o Sim, tempo dela. Normalmente, as entrevistas ou os testes duram no mínimo meia hora até 1 hora e meia, dependendo do projeto. Se for uma entrevista em profundidade mais longa, né? A pessoa vai ficar ali 1 hora e meia com a gente. Então, é um tempo é. longo, né? Então, faz sentido que a gente bonifique ela por Tem que, participar. tem que dar um pão com mortadela, pelo menos, mano. Tem que dar um pãozinho ali, um suquinho, né? Porque senão você não vai ficar aguentar, não. Com certeza. E aí, além disso, quando tem É, grupo de foco, né, que é uma metodologia de pesquisa também, que a gente chama algumas pessoas para fazer uma entrevista, né? Então, fica entre umas 6 pessoas, assim, conversando sobre um assunto específico. Aí, além da bonificação que a gente dá, a gente tem um serviço de buffet também, né? Então, a pessoa vai poder comer ali, beber, para deixar a pessoa um pouco mais à vontade sim. também, né? Normalmente esses grupos de foco eles são mais de noite por conta de disponibilidade de horário, né? Então, para que todo mundo possa participar, eu vou fazer ali umas 7, 8 horas da noite. Então é um horário que já bate aquela fome também depois do trabalho, né? Então é Sim. normal. E aí, ó, você falou, acho que uns 5 passos aí. Aí você vai entrevistar o cara, Isso. né? Para tá apto para fazer a entrevista. Aí você conversa com ele assim, que nem tá conversando comigo, né? Seja remoto ou pessoalmente. Mais ou menos. A ideia é que pareça que eu esteja, tipo, conversando com você aqui, né, de forma natural. Sim, Mas a gente precisa de uma certa estrutura para chegar ao assunto que a sim, gente precisa, né? Inclusive, o nome da entrevista, né, é semi-estruturada, né? A gente faz um roteiro de entrevista mesmo para poder perguntar as coisas que a gente quer. O que que é uma entrevista semi-estruturada, né? É um bate-papo, ele acontece de uma forma flexível,
mas ele tem uma certa estrutura, tem um encadeamento ali de assuntos, né? Então eu vou fazer um aquecimento ali com a pessoa, vou bater um papo mais para ela se sentir à vontade, né? Depois eu vou querer saber um Sim. pouco sobre quem ela é, né? O que que ela faz. E aí eu vou começar a entrar nos assuntos mais específicos, né? De repente sobre consumo de notícias, né? Onde que ela se informa, em que site que ela acessa para se informar. E aí por que que é semi-estruturada, né? E não estruturada? Ela é semi porque a gente tem total liberdade para mudar de ordem essas perguntas, né? E até esses assuntos, dependendo de como essa conversa vai fluir, né? Porque como é uma Sim. conversa, às vezes a pessoa começa a tocar em um assunto que eu ia conversar com ela daqui a várias perguntas, né? Mas eu não vou falar, peraí, Sim. não fala não. E aí eu vou te perguntar depois. Não posso fazer isso, né? Para que isso aconteça de forma natural, eu tenho que realmente começar a conversar com ela sobre isso que ela está me contando. Então, o que eu faço é trazer todas aquelas perguntas que eu tinha planejado para fazer depois, vou fazer agora. Então, essas coisas vão mudando, né? E a gente tem que estar atento para estar adaptando também esse roteiro de entrevista. Muito bom. E aí gera o quê? Gera um documento, um relatório, e a partir disso você faz o quê? Tá. Aí, enquanto está acontecendo essa entrevista ou esse teste, normalmente tem alguém já acompanhando junto, né, assistindo, que vai estar anotando as coisas importantes, né? Vai estar anotando o que essa pessoa está falando, qual foi a necessidade que ela trouxe para a gente, que precisa. E tudo, normalmente é uma planilhazinha, né? A gente vai anotando pergunta por pergunta o que ela respondeu. E essa planilha vai servir para a gente na hora de analisar depois essa pesquisa. Então, lá no início, eu defini questões de pesquisa que eu precisava responder, né? Quando a gente construiu lá o briefing. Então, por exemplo, eu quero saber o que que a pessoa precisa para um site, né? Quando ela vai, por exemplo, comprar um carro, qual é a necessidade dela, que informações ela busca. Então, essas são as minhas questões de Hum, pesquisa. E aí, quando a gente está fazendo a análise depois dessa pesquisa, eu tenho que responder essas perguntas. E aí, a forma que a gente vai responder isso é olhando essa, que a gente chama de tabulação, né? Que é essa planilhazinha com o que que cada usuário respondeu, né? Então, se eu entrevistei, por exemplo, 8 pessoas diferentes, eu vou ter lá a mesma coluna de pergunta com a resposta dessas 8 pessoas diferentes. Vou ver, ó, o David respondeu isso aqui, o Gabriel respondeu essa outra coisa aqui. São informações diferentes. E aí a gente vai fazer esse compilado e gerar um finding, que é um aprendizado, né? Então, por exemplo, a gente, através dessas 8 respostas diferentes, a gente descobriu que as pessoas, na hora de comprar um carro, precisam da informação do ano dele, da quilometragem, deixa eu ver, da cor dele. Então, isso é um finding sim, para a gente, né? É um aprendizado. E aí, continuando esse processo, depois que a sim. gente construiu essa análise, normalmente a gente faz uma apresentação, né? Que alguns pesquisadores chamam também de download da pesquisa, né? Então a gente consolidou todas essas informações aí que a gente encontrou, de todo esse papo que a gente teve com os consumidores. Agora a gente vai realmente definir tudo isso e passar para os times, né? Então vai chamar lá o time que pediu para a gente a pesquisa, né? O time do Globoplay, por exemplo, e vai mostrar para eles, ó, os consumidores disseram isso para a gente, eles estão precisando desse tipo de informação, né? Ou então, de repente, levar alguma recomendação também, em alguns casos, né? Tem empresas que isso acontece bastante, normalmente consultoria faz bastante isso, né? De trazer recomendações para a empresa, e aí mostrar, olha só, eles estão precisando disso, e isso aqui é o que a gente está fazendo, né? A nossa interface está diferente, então a gente precisa mudar ou essa arquitetura de informação, né? Ou precisa mudar esse botão, não está claro para o usuário, e é basicamente isso. Muito bom. E tô tentando destrinchar aí todo o processo, aí o Uhum, pessoal entendeu o que é UX Research. Eu também, né? Porque eu não atuo assim diretamente com isso, tipo, só de ler. E, e aí, tá, você fez todo esse processo aí, chegou na apresentação. Então, qual que é o seu entregável, ou seus entregáveis? tá. Você vai entregar uma persona, você vai entregar, sei lá, o gráfico? Uhum. Isso varia muito de projeto para projeto, né? A gente pode ter diferentes entregáveis
até diferente, até dependendo do serviço que a gente está prestando, porque por exemplo, a persona ela pode ser um entregável, né? Dependendo do objetivo desse projeto. Mas o meu entregável pode ser só uma apresentação com os aprendizados que eu tive, que foram os findings, né? Que eu expliquei. O meu entregável ele pode ser uma coisa contínua. De repente, eu estou fazendo um diário de uso continuado, né? Que é uma metodologia de Uhum. pesquisa também, onde a gente está em contato ou diário ou de 2 em 2 dias com uma pessoa que está usando um serviço. Então, dependendo se o meu time ele precisar de uma agilidade aí para construir alguma coisa ou para resolver algum problema, esse diário ele já pode ser um entregável, né? Eu já posso relatar tudo que está acontecendo e que os usuários estão trazendo para mim. Aí, relacionado a UX Research, mas também a design de serviço. O meu entregável pode ser, por exemplo, um blueprint de serviço, que também é uma ferramenta que nada mais é do que uma estrutura onde eu mostro a jornada que o meu usuário faz, né? Então, desde o começo do contato ali com o meu serviço, né? Como que ele usa, né? Em que etapas que ele está fazendo ali para usar esse serviço e também que equipes que estão em contato com ele, né? Porque quando ele está usando o meu serviço, né? Quando eu estou usando o Globoplay, por exemplo, indiretamente eu estou em contato com equipes ali, tanto equipes de frente, né? Quanto de bastidor. Equipes de frente, por exemplo, eu tenho uma equipe de atendimento, né? Que precisa prestar um atendimento ali pro meu consumidor. Equipes de bastidores, eu tenho equipes que estão tratando de conteúdo, né? Tem que comprar conteúdo, tem que planejar que conteúdos vão subir na plataforma. Então, a gente tem o blueprint, que é o blueprint atual, né? Que é como o serviço é hoje. E o meu entregável, ele pode ser um blueprint Uhum. ideal, que é como a gente quer que esse serviço passe a ser, né? Que estrutura que precisa mudar ali, né? Que equipes que precisam melhorar algum serviço que elas estão prestando hoje, que de repente tem algum problema ou tem algum gargalo. Então, Sim. tudo isso varia, né? De acordo com a própria necessidade do time, né? De designers e do próprio objetivo do projeto em si, de pesquisa, né? Show, muito bom. Então, teve um rapaz que mandou uma pergunta aí, já pego aqui. Quem quiser mandar pergunta, manda pelo card aí. Aproveita. Então, atuar como UX Research, primeiro você acha que tem alguém que queira atuar? Tipo assim, tipo, a pessoa fala, pô, eu quero fazer isso. Ela vai ter que descobrir antes no UX e depois ela migrar. Ou você acha que é possível já começar assim como tipo, mais para pesquisa mesmo? Há anos atrás, eu acho que a área de UX Research ainda estava um pouco. Estava dormindo um pouquinho, né? Eu Hum, acho que a UX em geral era muito mais famoso, né? E eu acho que sim. agora as duas coisas estão crescendo, né? UX está tendo um boom aqui no Brasil, né? Mas eu acho que a nossa área de pesquisa Sim. também está crescendo muito. E eu tenho visto muita gente se interessar diretamente pela área de UX Research. E não só designers, mas pessoas de outras áreas também, né? Porque a área de pesquisa ela é super multidisciplinar, né? Então tem gente que vem de É. áreas humanas, né? Tem gente que vem de áreas sociais. Tem muita gente da psicologia que Então, tem está se interessando por essa área. é isso que eu ia falar. Às vezes a pessoa pode ver assim, UX, aí ela já remete a UX design e tal, fala, puta, preciso ter formação em design gráfico, em design, mas não tem nada a ver, né? É uma característica porque acaba sendo ali mais o perfil, tipo, a pessoa vir dessa área correlata, mas, como você falou, pode vir de outras áreas, né? Psicologia, por exemplo, né? Não tem esse requisito, né? De design, assim, visual, como a gente, Não. né? Na área de pesquisa, a gente está estudando muito o comportamento humano, né? Então, assim, eu acho que qualquer área que lide com isso vai trazer algum benefício, né? Já vai ter ali um preparo para fazer pesquisa na área de UX. Eu sou de design, eu acho que tem algumas pessoas aqui da minha equipe que também são, mas tem uma psicóloga na minha equipe, entrou agora uma estagiária de psicologia também. Tem uma pessoa de Bom, biblioteconomia. Isso é uma coisa muito interessante para a área de pesquisa,
porque quanto mais pessoas a gente tem com backgrounds diferentes e com mentalidades diferentes também, né, com opiniões diferentes, Sim. isso é muito benéfico para a gente, né? Porque a gente está lidando ali com o comportamento humano e a gente sabe que sempre existe um viés nosso, né? Quando eu olho para um problema, quando eu olho para um comportamento de uma pessoa, eu Sim. sempre eu vou interpretar aquilo, né, da forma como eu estou vendo, e essa minha interpretação é sempre individual, né? Eu vou sempre estar trazendo coisas que eu aprendi ao longo da vida. Então, quando a gente olha por diferentes olhos, né? Eu estou olhando do meu, mas uma pessoa com uma vivência diferente vai estar olhando do dela. Isso é uma forma da gente estar somando nessa interpretação, né? E tornando ela menos enviesada, né? Muito bom. Você falou que tem um cara aí na sua equipe que ele faz biblio alguma coisa, né? Que é difícil de falar. Biblioteconomia. Isso. Antigamente tinha eu não sei se ainda tem, mas tinha um curso técnico, até mesmo na faculdade, que era disso, tipo, era com outro nome. Não sei se eles atualizaram, mas era aquele cara que ele ficava organizando ali os arquivos, tal, Uhum. etc. Não sei se ainda existe, né? É isso. Mas então até abre um leque aí muito bom, né? Tipo, a pessoa tá fazendo, sei lá, que nem você falou, psicologia, não precisa ficar atendendo ali num. Ela só não tem aquele caminho de ter a clínica dela e ouvir as mazelas dos outros. Ela pode pesquisar, assim, e enveredar para um lado mais da pesquisa. Com Muito certeza. bom. E você acha que esse processo que você falou aí, é possível fazer um cara, somente um cara? Então, assim, você entrega, você faz toda essa parte de pesquisa, Uhum. do jeito que você falou aí, bem, um pouco aqui mais densa e tal, e aí depois você vai passar para outro designer que ele vai cuidar ali de criar tal, a interface. Você acha que dá para o cara fazer tudo isso? Desde a sua parte até a parte dele ali, ser mais um genérico? Eu acho que dá, sim. Tem gente que faz, inclusive, né? Tem alguns pesquisadores aí que são equipe, né? Que a gente chama. Equipe de Sim, uma pessoa só. É claro que é mais complexo, né? Porque tem algumas coisas que você meio que depende de uma outra pessoa para estar contigo. Por exemplo, quando eu estou moderando um teste, né? Eu preciso de alguém para estar anotando ali as coisas que estão acontecendo. Eu posso fazer de forma sozinha, né? Gravando isso, depois assistindo. O que acontece é que vai levar mais tempo, né? Porque além do tempo ali de estar sim. entrevistando, eu também vou ter que assistir, né? Vou ter que rever isso para anotar. Tem gente que faz essa moderação e anota coisas ao mesmo tempo. Eu não gosto de fazer isso porque eu acho que as duas coisas elas são caminhos diferentes assim de, de processo, né? De pensar assim no que você está fazendo. E Sim. as duas coisas exigem uma concentração muito grande. Então, eu acho que quando faz as duas coisas ao mesmo tempo, não fica muito legal. Então, eu prefiro realmente dividir. Se tiver mais uma pessoa para estar comigo, ótimo. Se não tiver, tem que assistir de novo, né? Mas eu acho que super dá sim, cara. Dá para fazer pesquisa de forma sozinho. E assim, também depende muito da complexidade da pesquisa, né? Porque tem Sim. pesquisas que são mais simples, né? Você assim, pesquisa sempre vai trazer um benefício para você, né? É sempre muito melhor você fazer pesquisa do que não fazer, mesmo que você faça de uma forma simples. Então, só de você sair ali na rua e mostrar um serviço para alguém e perguntar sobre como é que está sendo a facilidade ou a dificuldade dela, isso já vai trazer um conhecimento para você que você não tinha antes, né? Isso é Sim. o que a gente chama de teste de guerrilha, né? É muito comum quando você não tem muito, não é nem preparo, né? Mas muita estrutura, né? Muita equipe para fazer pesquisa, você fazer teste de guerrilha, né? Mas é possível sim. Show. Deixa eu ver aqui a pergunta que mandou. É, ele mandou aqui, ó. Gabi, o que você costuma fazer nas pesquisas para não deixar os insights/resultados enviesados? Legal. Tá, eu acho que tem algumas coisas diferentes. A primeira é contar muito com a tabulação que a gente faz, né? Tem uma pessoa lá observando a entrevista ou o teste, ela tá anotando o que aconteceu, e aí no final desses testes, a gente costuma fazer um encontro com a equipe, que a gente chama de debriefing, né? Que é uma reunião para a gente tirar da cabeça o que a gente está pensando, né? Então eu vou contar as minhas observações para o meu time,
vou falar, ó, eu observei que tem esse aprendizado aqui, né? Eu observei que os usuários estão precisando disso aqui. E aí o meu time também vai contar o que eles observaram. Pode ser que aconteça da gente discordar, né? Eu observei isso aqui. E aí outra pessoa da minha equipe fala, não, não é isso não, eu tô vendo coisa diferente. E aí a gente vai guardar isso aqui, beleza, tem discordância? Vamos rever o que aconteceu. Mesmo que não tenha discordância, depois a gente vai entrar na análise mais detalhada e eu vou contar usuário por usuário o que eles falaram nesse momento. Então, não vai ser só a impressão que eu tive, né? A lembrança que eu tive do teste. Porque a Sim, lembrança, ela às vezes é enviesada mesmo, né? Acontece algumas sim, vezes de eu sair de um teste com uma impressão de uma coisa e quando eu vou checar as nossas anotações, na verdade, não é bem isso que aconteceu. Simplesmente às vezes por um instante em que você não estava ali de olho no que aconteceu, né? Achou que aconteceu uma coisa e aconteceu outra, né? Então, olhar realmente a anotação, né, é um super apoio para isso. A outra coisa que a gente faz é fazer triangulações, né? O que que é a triangulação? É você olhar por pontos diferentes. Então, por exemplo, o David falou lá no início, né, que a gente pode ter a pesquisa qualitativa e pode ter também a pesquisa quantitativa. Pode ter as duas juntas, pode ter em sequência, né, uma depois da outra. Isso é uma triangulação de métodos. Então, quando eu faço sim. dois métodos diferentes juntos, eu estou aumentando o meu conhecimento ali, eu estou olhando também de perspectivas diferentes esse mesmo problema. Então, também é uma forma de reduzir o viés, né? Então, às vezes, eu vi na pesquisa qualitativa ali um comportamento, uma opinião, vamos dizer assim, eu vi uma opinião ali na pesquisa qualitativa e, na verdade, a gente precisa ali de forma quantitativa se essa opinião é relevante para a base toda de usuários, né, digamos assim. E aí, de repente, eu vou medir isso e vou descobrir que não é. É para, sei lá, 5% dos usuários da minha base. Então, isso é uma forma de eu não achar que aquela opinião, apesar de ter sido muito forte, né, e de ter sido representativa, que ela corresponde aos usuários todos, né? Então, tem sempre essa dualidade aí. Bom, ele mandou outra pergunta aqui, deixa eu pegar. Ó, e qual o limite de atuação em pesquisas de UX design? Ou melhor, ou é melhor deixar isso com UX Research? Tá, peraí, deu uma Conseguiu ver travadinha aí? aqui. Consegui. Se quiser, Qual, eu qual que é o coloco de novo limite? Eu aí. acho que não, eu acho que eu entendi. Tipo, o que que o UX designer pode fazer de pesquisa, né? Ou se deve deixar para o UX research fazer? Eu Isso, acho que é isso, né? isso. Eu acho que depende muito do próprio backlog, né? E dos processos que cada produto vai ter, né? Com certeza a realidade aqui na minha empresa vai ser diferente de outras empresas, mas em geral, o UX designer ele precisa também usar o tempo dele para outras coisas, né? Coisas relacionadas ali ao negócio, ao produto, à própria interface, e não sobra tanto tempo para fazer alguns tipos de pesquisas que são aquelas mais estruturais, né, do produto, ou algumas questões mais investigativas, né, de comportamento humano. Normalmente, o que a gente deixa na mão do designer são testes de usabilidade, né? Então, ele construiu ali alguma Hum. solução, ele vai testar essa solução com o consumidor. E assim, se for um teste, mesmo um teste de usabilidade, mas se for muito complexo, o que que é um teste de usabilidade complexo, né? Que não tenha uma resposta muito exata, do tipo, funcionou ou não funcionou. Às vezes tem testes de usabilidade que a resposta ela vai estar relacionada à impressão que o usuário vai ter, às vezes sobre uma comunicação, sobre um processo, né? Às vezes ele conseguiu completar alguma coisa, mas existiu ali um entendimento diferente que não deveria existir. Então tem alguns aspectos que são um pouco mais complexos. Aí nessa situação a gente atua junto com o UX designer, né? Trazendo um pouco mais ali de especialidade de pesquisa. Mas assim, Mas aí no caso não, do. mas não é porque Não, só um. existe o. Pode falar.
Não, não, pode completar, depois eu pergunto. Só Tá. para Não, completar. eu só ia falar que não é porque existe o UX Research na empresa, né, que o designer não deva fazer pesquisa, né? Muito pelo contrário. Eu acho que quanto Sim. mais pesquisa o designer fizer, melhor. Não só em termos de conhecimento sobre o consumidor, mas também de facilidade de projetação. Eu acho que o designer ele consegue projetar de uma forma muito mais eu vou usar essa palavra porque é a que vem na minha cabeça, algumas pessoas não gostam, mas empática, né? Ele consegue projetar de uma forma que ele entende um pouco melhor o que o consumidor vai sentir ali ao projetar aquilo. Então, eu super apoio o designer a ele fazer o máximo de pesquisa que ele puder, né? No caso do teste de usabilidade aí, como que vocês que fazem ou fica você faz junto com o designer, tipo ele cria o protótipo, os dois vão lá juntos ou ele faz o protótipo, manda para você, e você manda o que deu o resultado lá no usuário. No começo, quando a nossa equipe era menor, normalmente a gente que fazia os próprios testes, né? A gente, nossa equipe de pesquisa. Então, o designer ele pedia para a gente fazer o teste de usabilidade, ele acompanhava, mas a gente que fazia a moderação, né, e entregava os resultados. Agora, a nossa equipe tem evoluído também, né, tem crescido, tem ganhado mais maturidade aqui de processo de pesquisa, e a gente está assumindo algumas coisas um pouco mais complexas, né, e mais estruturais. Então, esse tipo de demanda de teste de usabilidade está ficando um pouco mais, bastante mais, na verdade, na mão dos próprios designers. A Sim. gente tem até uma iniciativa aqui na empresa chamada Daytest, que foi a minha gestora que criou, que na verdade é um dia no mês que a gente abre aqui o laboratório, né, e a disponibilidade da nossa equipe para os próprios designers testarem as soluções que eles estão criando. Então a gente dá todo o suporte aqui de pesquisa do tipo, Legal. ele vai trazer para mim o roteiro que ele mesmo vai construir, mas eu vou dar uma olhada para ver se está tudo certo, se tem coisa que pode melhorar. Eu vou dar dicas para ele de moderação de entrevista, né, e de teste, mas ele que vai fazer a própria moderação, né? E, pô, tem sido muito bom isso, porque eu tô conseguindo ver uma super evolução, assim, de vários designers, né? Tendo muito mais conhecimento, assim, de pesquisa. Show. E aí, só umas coisas, a gente já tá chegando no final, ó. Dá para falar muito Foi mais. rápido, né? É que é bom, que tá bom. Quando demora, puta, aí é foda, aí que tá ruim. Quais ferramentas assim você utiliza no dia a dia aí? Fazer pesquisa? Uhum, Quais são? beleza. Em geral, ferramentas bastante simples. As que eu mais uso no meu dia a dia é Excel e Word, por incrível que Sim, pareça. sim, O Excel para fazer as anotações dos testes, né? E o Word para construir roteiro, né? E construir a análise. Costumo usar a Keynote também, né? Que é o PowerPoint do sim. Mac, né? Que é para apresentações. E para fazer entrevista, eu uso o Zoom, que é a ferramenta ali de videoconferência. Aí Sim. tem algumas outras ferramentas que já são mais na mão dos designers, tipo ferramenta de prototipação, né? Tem algumas Sim. como InVision, por exemplo, Protopy. Acho que o mais comum usar aqui eu acho que é o Protopy, né? Mas o InVision costuma ser um pouco mais rápido. E tem algumas outras ferramentas, a gente não está usando por enquanto, mas são ferramentas mais profissionais de pesquisa, né, que são bem caras, né? Isso é bastante comum lá no mercado americano, né? Deixa eu ver se eu lembro aqui alguma. Tem user testing, né? User analytics, tem várias diferentes, mas elas são bem caras, né? Normalmente empresas um pouco menores não têm a mínima condição, né, de fazer. E assim, eu nem acho que seja tão necessário assim, né? E aí, para quem quer iniciar na área, cara, o que a pessoa vai fazer? Por onde que ela pode começar? Beleza, vamos lá. É, Deixa eu contar uma experiência rápida minha. Quando eu fiz Sim, esse curso de pesquisa, eu estava fazendo um projeto na faculdade e eu precisei fazer a pesquisa para ele, né? E aí, cara, eu tava com super medo de correr atrás de pessoas e entrevistar elas, porque, cara, eu não sabia fazer, né? E assim, eu tinha medo das pessoas acharem que eu tava ali fazendo uma coisa que eu não sabia, né?
Rola esse Sim. medo inicial de você ter contato com as pessoas. Mas o que eu tenho para dizer, cara, faz mesmo com medo, não tem problema de você errar. Essa pesquisa que eu fiz quando eu estava na faculdade, o resultado dela foi horrível e assim, não tem o menor problema, Sim. porque foi justamente essa experiência que eu tive que me deu uma bagagem muito boa para eu conseguir um estágio na área. O que que eu fiz? Cara, eu estava fazendo um projeto de turismo aqui no Rio de Janeiro, né? Na época era um. Depois eu fiz um aplicativo, mas eu fui pra rua entrevistar pessoas em pontos turísticos. Então eu levava um roteirinho aqui, assim, de pesquisa, entrevistava algumas pessoas que trabalhavam em pontos turísticos, entrevistava pessoas que estavam passando por ali. E foi muito bom, assim, porque eu pude perceber algumas coisas que eram difíceis, que eu só percebi quando eu pude aplicar na prática mesmo. Outras que eu já percebi ali de cara que eu estava errando e que eu podia melhorar. Então, assim, como tudo na vida, a gente precisa dar aquele, pular aquele estágio inicial ali de medo, né? Sim. Que é natural. Por exemplo, eu nunca tinha feito uma live no Instagram, eu tava com aquele friozinho na barriga. É super natural, né? Tudo que é Sim. novo pra gente dá esse medinho. E aí, cara, a minha dica que eu dou é vai mesmo com esse medo, porque essa prática vai te dar base para fazer a tua pesquisa, né? E aí você pode me procurar no Instagram. Eu faço bastante conteúdo aqui para quem está começando, né? Então você pode aprender a preparar a sua pesquisa. Tem algumas dicas de preparação de roteiro, né? Como construir perguntas que não sejam enviesadas. E pode me mandar Sim. mensagem que eu sempre vou ajudando as pessoas ao longo do processo também de pesquisa. E, bom, eu já te marquei em tudo aqui, né? Mas eu vou marcar de novo aqui na gravação para ficar da live, o pessoal poder seguir você. Mas aí tem curso. Se o cara quer fazer um curso, faculdade, não tem, né? Ele tem que procurar. Como que ele faz? Tipo, para meio que dar o primeiro passo e se classificar como UX Research, assim, procurar um estágio, por exemplo. Aham. Hoje em dia, na faculdade, realmente não tem curso. Acho que até a UX na faculdade talvez não esteja tão forte Não assim, né? tem. Eu não vi na minha faculdade, por Sim. exemplo. Tá tendo bastante curso na internet, né? Mais de Sim. UX Research tem poucos. Eu sei que tem um da Mergo, né, que é introdutório. Tem o da Paola também. Em geral, são cursos mais introdutórios que podem te ajudar a ter uma base, né? Assim, eu não acho que seja necessário, né? Você pode ler bastante e aprender, mas é claro que o curso ele sempre encurta um pouco esse processo, né? Então vai te Sim. dar uma base ali para começar. Então, se você está E, planejando e entrar nessa área, tem. eu acho que vale a pena. E livro? Tem alguma dica de livro aí, pessoal, para ler? Ou, enfim, para começar a estudar? Então, tem uma coisa que eu sempre falo: livro na área de UX Research é muito caro, porque a maior, quase todos os livros de UX Research são importados e os preços variam assim entre R$ 400 até 1.000. E é uma coisa absurda. Nossa. E normalmente o livro ele é muito denso. Então, assim, nem é para pessoa que está começando na área, sabe? Então, o que que eu normalmente indico? Tem muitos sites bons na internet com artigos de pesquisa. Tem, por exemplo, o Nielsen Norman Group, né? Deixa eu ver o que mais. Tem duas profissionais que eu sigo no Medium. No Medium tem muito artigo bom. Sim. Tem o do. Aquele ursinho polar, eu esqueci o nome agora. UX Collective. UX Era Collective. isso, que era No, arquitetura da informação, né? isso. No UX Collective Isso. tem muito artigo bom, vários sobre pesquisa. Então, eu super indico principalmente essas duas fontes. Tem um outro site que eu também não estou lembrando agora, mas em geral esses artigos eles dão uma base assim para quem está começando, né? Porque explica o que que é a pesquisa quantitativa, o que que é a pesquisa qualitativa. Então, eu acho que vale mais a pena do que procurar por livros. Tem um livro que eu acho que vale a pena, que é brasileiro e vai lançar agora, que é UX Research com Hum. sotaque brasileiro. Ele estava em pré-venda e vai lançar já já. Então, ele eu acho que talvez traga uma base boa para quem está começando. Bom, então depois com o tempo você tem que fazer seu curso, cara. E aí você vai me dar o pessoal aí.
Pois é. Já que tá difícil, tá escasso, você cria o seu. Ó, e eu, o tema da live é o que é o UX Research, né? Às vezes eu faço a live assim, aí eu não falo necessariamente, eu não faço a pergunta o que é, o pessoal fica bravo. Mas Aham, a gente já falou sobre o que é o UX Research no todo aqui. aham. Mas se você tivesse que definir o que é o UX Research, aí, como você definiria? O que eu defini, o que é UX Researcher ou UX Research, a área? Os dois, os Tá, dois. tá. Pode ser os dois. Eu acho que o UX Research é uma forma de você reduzir o risco do teu projeto e é uma forma de você encontrar oportunidades de inovação. Por que reduzir risco? Porque você vai estar descobrindo o que o teu consumidor precisa antes de projetar. Então você não vai estar tirando ideia da tua cabeça, você vai estar realmente trazendo ideias que partem do consumidor para projetar algo para o consumidor, o que faz todo sentido. E oportunidade de inovação, porque você vai estar pesquisando sobre o comportamento do consumidor e até sobre tendências de futuro, né? Eu gosto muito do exemplo do McDonald's, né? Como é que o McDonald's foi criado, que tinha todo a logística lá da cozinha e teve uma prototipação de serviço, né, que eles fizeram lá da cozinha para que o alimento ele pudesse ser feito em um tempo curto. Então, esse tipo de inovação é o UX Research que consegue trazer. Sim. E o UX Researcher, o profissional, né, eu considero ele um especialista de pesquisa na área de experiência do usuário, né? Ele que vai buscar oportunidades de melhoria na experiência e que vai estar sempre observando se a experiência do consumidor com um serviço específico, né, tanto físico quanto digital, né, não só digital, ele está sendo satisfatório e de que forma que ele pode melhorar. Aqui no Brasil, eu acho que UX Design, né, e UX Research, eles estão muito ligados assim a digital, né, a nomenclatura em si, Sim, mas a gente sabe que é uma experiência e tanto física quanto digital, né? Já dizia Don Mormon, né? sim. Pô, muito bom, cara. Obrigado. Ó, quem gostou aí, deixa uns corações, deixa like aí, pô, não custa nada. E, bom, obrigado, cara. Valeu mesmo pelo bate-papo. Se fosse no YouTube aqui, a gente ficava até mais tarde. Aham, tranquilo. Obrigado, Pô, David. deixa, deixa aí sua mensagem final, assim, seus contatos, quem quiser te seguir e tal. Depois eu vou marcar seu Instagram aí, mas, enfim, dá sua mensagem aí. Beleza. Não, queria agradecer aí o tempo de todo mundo que esteve aqui. Espero que tenha ajudado de alguma forma, né? Principalmente para quem está pensando em começar nessa área, né? Eu sei que no começo é muita informação e a gente se sente um pouco perdido. E até por isso, assim, eu tô sempre no Instagram dando muito apoio para quem precisa, né? Às vezes a pessoa me manda uma pesquisa que ela está fazendo, eu dou uma olhada para ajudar. Então, pode contar comigo aí nesse início, porque eu sei que é difícil, eu passei por isso, mas sempre dá um jeito e você vai conseguir também entrar nessa área, né? É isso. Além do Instagram, eu tenho um site também, www.gabinsights.com.br. Lá tem alguns templates de pesquisa que eu uso no meu dia a dia. Então vale a pena dar uma olhada também. Show. Então é isso. Depois você me passa o site aí direitinho que eu coloco aqui também no link. Maravilha. Cara, obrigado novamente. Mesmo sucesso para você, para sua página aí, que a gente possa falar mais sobre isso em outras oportunidades. Com certeza, igualmente. Valeu, David. Tchau, pessoal. Um abraço. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais.